Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje, a gente vai relembrar de alguns desenhos do passado onde os heróis eram animais e radicais. Ficou curioso, né? Então, bora comigo? Mas antes da gente começar, deixa eu fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Poxa, amigão, então se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar e no final deixar aquele like, beleza? Os desenhos animados do passado disputavam os nossos corações com vontade, diz aí. E era desse jeito que a gente esperava todo o começo de ano ou então o começo das férias para correr para frente da TV para ver quais seriam as novidades. E sempre, entre as novidades, a gente tinha heróis que eram animais. E no começo a gente tinha Hong Kong Phooey, Super Mouse, Danger Mouse e mais um monte de heróis animais que eram tão legais quanto inocentes. E essa inocência fazia parte dos heróis dos anos 70. Só que aí, com a chegada dos anos 80, heróis animais como os Thundercats, que eram os gatos do trovão de Tandera, e as Tartarugas Ninja, que quebravam tudo em Nova York, elevaram o nível da coisa e fizeram a gente pedir heróis cada vez mais radicais. Então pega a pipoca, se ajeita aí, porque agora a gente vai relembrar desses anti-heróis animais do passado. E talvez pouca gente lembre do desenho Tubarões Urbanos, como ficou conhecido aqui no Brasil, ou Street Sharks, como foi batizado lá nos Estados Unidos. E esse desenho foi produzido pela Dick Entertainment em 1994 e acabou ganhando nada mais nada menos do que 40 episódios divididos em 3 temporadas. E o desenho era daqueles bem anos 90 mesmo, e contava a história do Dr. Robert Bolton, que junto com outro cientista chamado Paradigma, criava uma máquina de alteração do DNA humano. E o problema todo começava quando o Dr. Bolton descobria que o tal do Dr. Paradigma queria usar a máquina para objetivos próprios, no melhor estilo cientista louco. E aí rola uma briga entre os dois e o vilão acaba injetando um alterador de DNA no Dr. Bolton, que vira um monstro desconhecido e foge. Só que esse tal soro, na verdade, era responsável por misturar o DNA humano com o DNA de animais. E aí, não satisfeito por já ter feito isso tudo, o Dr. Paradigma acaba raptando os 4 filhos do Dr. Bolton e também injeta neles esse tal soro, que acaba misturando o DNA deles com, adivinhem, DNA de tubarões. E se existe uma coisa mais animal do que um monte de tubarão bombadão, que ainda por cima enfia porrada em tudo quanto é monstro e anda de moto, olha, eu desconheço. E daí pra frente, o desenho mostra os 4 irmãos tubarões frustrando os planos do Dr. Paradigma de tentar conquistar o mundo e transformar os humanos em monstros burros. Olha, e lá nos Estados Unidos, esse desenho fez um sucesso bem legal. Tanto que ele acabou ganhando, além dos 40 episódios, uma linha de action figures bem maneira lançada pela Mattel. E se vocês têm alguma dúvida se a linha de brinquedos foi tão radical quanto o desenho, dá uma olhadinha só nesse comercial aí. Fighting to stop the evil Dr. Paranoid from taking over the world. They fight, they bite, they kick some serious fin. Now blast into action with the new Shark Cruiser with monster-biting power and fin-action traction. Eternal Paranoid! Street Sharks figures and Shark Cruiser vehicle, each sold separately. Shark Cruiser, the ultimate biting machine. New from Mattel. Awesome! Dá até vontade de ter a coleção inteira, diz aí. E além dos brinquedos, o desenho ainda ganhou uma série em quadrinhos lançadas pela Art Comics, que também acabou chegando só lá nos Estados Unidos. E outra prova de que esse desenho caiu no gosto da molecada americana é que ele acabou ganhando até mesmo um desenho spin-off chamado Extreme Dinosaurs. Só que desse aqui eu vou falar em uma outra oportunidade. E se por acaso algum de vocês lembra muito pouco desse desenho, a culpa é da Rede Globo, que passou ele só em 1999 e ainda assim dentro de uma grade que estava bem apertada, já que naquela época a Globo passava um desenho por cima do outro. Uma pena, porque era um desenho bem legal. Já do desenho Esquadrão Marte, ou Bike Mice from Mars, nome original do desenho lá nos Estados Unidos, eu acredito que todo mundo deve lembrar.
E esse desenho foi lançado lá fora em 1993 e ganhou 65 episódios dividido em 3 temporadas, provando realmente que ele também fez sucesso lá nos Estados Unidos. E o desenho, óbvio, contava a história de 3 ratos motoqueiros que vinham de Marte. E o trio de ratos tinha o Truttle como líder, o Brad como o peso pesado do grupo e Vinny, o galã da equipe e que também tinha a moto mais irada na minha opinião. E os 3 eram os únicos sobreviventes do planeta Marte, já que eles conseguiram fugir para a Terra quando o planeta natal deles foi atacado pelos Plutarquianos. E aqui na Terra, os ratos eram ajudados pela mecânica Charlene Davidson e tinham vários inimigos, entre eles o Plutarquiano Lawrence Bolacha, que junto com outros Plutarquianos. E aqui uma pausa dramática, só para dizer para vocês que eu nunca vou cansar de falar esse nome, Plutarquianos. Segue o programa. E esses Plutarquianos queriam acabar com os recursos da Terra, assim como fizeram com Marte. Só que agora os ratos estavam prontos para enfrentar eles, já que tinham motos equipadas para o combate e ainda tinham partes do corpo que foram modificadas. Tudo porque eles foram feridos na Batalha de Marte e aproveitaram para colocar armas novas nessas partes perdidas. E vocês devem lembrar que aqui no Brasil esse desenho também fez bastante sucesso quando passou na Rede Globo, na TV Colosso. Tanto que dessa vez a gente teve sorte e os quadrinhos lançados pela Marvel também foram lançados aqui no Brasil. E um desenho assim que faz sucesso, ganha brinquedos? É claro que ganha, né? Ainda mais se tratando dos Estados Unidos. Tanto que lá fora, quem lançou os brinquedos deles foram a Galoob, que caprichou na coleção, como dá pra ver nesse comercial aqui. Yeah! Cool! Throttle, Vinny, Moto! Biker mice on battle bikes with the firepower to stop the evil Plutarchians. And now, make way for Throttle's Blazing Cycle with a blazing back wheel of power. Just pull the ripcord and the Blazing Cycle goes the distance. Blaze on, bros. Blazing Cycle, rock and ride! The Biker Mice from Mars Blazing Cycle. Additional figures and bikes each sold separately. Batteries not included. New from Galoob. E olha nós brasileiros tendo sorte novamente, já que a Gulliver também resolveu lançar alguns brinquedos dessa coleção aqui no Brasil. E outra coisa que todo mundo deve lembrar é do jogo Esquadrão Marte, lançado para o Super Nintendo e que era um tipo de rock and roll racing com os personagens do desenho. Agora, uma última curiosidade e que talvez muita gente não saiba. Esse desenho ganhou uma continuação em 2006. E nessa continuação, os nossos heróis acabaram resolvendo o problema deles com os Plutarquianos e agora enfrentavam o problema de uma invasão de gatos humanoides. Só que assim, esse desenho teve vários problemas técnicos, acabou não funcionando muito e ficou só com 28 episódios. Agora eu quero saber de vocês, qual dos 3 ratos era o preferido de vocês? Não adianta dizer que não, porque cada um tinha o seu. Deixa aí nos comentários que vai ser muito legal saber. E outro desenho que marcou toda uma geração foi SWAT Kats, talvez o desenho mais animal e radical dessa lista. E SWAT Kats foi produzido pela Hanna-Barbera e lançado em 1993 lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, chegou em 1994, parecendo pau de bater em doido. Porque olha só isso, o desenho estreou na CNT no horário nobre da emissora, logo depois ele foi parar na Globo e assim, sem mais nem menos, acabou indo para o SBT, onde aí sim foi um sucesso absoluto. Inclusive, olha só, reza a lenda que no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu a tragédia das Torres Gêmeas, ao contrário das outras emissoras, que pararam tudo o que estavam fazendo e começaram a focar nos atentados, o SBT, que estava exibindo o desenho, preferiu continuar com os SWAT Kats até o final, para só depois começar a falar dos ataques. E por coincidência, nesse dia estava passando o episódio do SWAT Kats, onde os heróis e os vilões estavam numa batalha de aviões nos céus da cidade. É coincidência ou não é? E vocês, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Coloca aqui nos comentários, porque eu garanto que esse dia ninguém esqueceu. Mas, falando do desenho, ele contava a história dos irmãos Chance e Jake, que faziam parte do grupo Enforcer, unidade que defendia Mega Cat City. Isso até os dois destruírem a base deles durante uma perseguição aos vilões, coisa que na verdade não foi culpa da dupla. Só que assim, né, até explicar que focinho de porco não é tomada, os dois acabaram sendo despedidos
né? Foram expulsos da unidade, proibidos de voar e tiveram que ir trabalhar num ferro velho. Só que é claro que os dois não iam se contentar, e eles começam a construir um monte de veículos de combate e acabam assumindo as identidades secretas de Razor e T-Bone. Os dois, então, passam os episódios salvando a cidade, fugindo da Enforce e descendo o sarrafo em Dark Cat e nos outros vilões. Olha, eu lembro bem de SWAT Cat, e esse desenho apostava alto tanto na animação quanto no enredo. Eu acho que foi por isso que ele acabou conquistando uma legião grande de fãs. E o engraçado é que mesmo com esse sucesso todo, eles acabaram com o desenho sem mais nem menos, com apenas 23 episódios e mais um especial que foi feito para encerrar a série. Dizem até que mais 8 episódios estavam em produção, mas eles acabaram desistindo do nada deles. Alguns falam que é porque o desenho estava ficando cada vez mais violento. Já outros dizem que é porque a franquia era uma franquia bem difícil de se vender brinquedos. A Renko dos Estados Unidos até lançou uma linha com alguns poucos brinquedos, mas eles não venderam bem e hoje são bem difíceis de se encontrar. Já a Hudson Soft também lançou um jogo para o Super Nintendo, mas dizem que também vendeu bem menos que o esperado. Olha, eu acho no mínimo bem estranho um desenho bem querido como SWAT Cats não vender nem brinquedos e nem vender o videogame. Sei lá, é bem estranho. Agora, uma curiosidade bem legal é que esse foi o último desenho produzido pela Hanna-Barbera Studios antes da venda dela na fusão da Turner com a Warner. Essa fusão até pode ter acabado com a Hanna-Barbera clássica, mas eles fecharam as portas em grande estilo, diz aí. E um outro desenho bem animal e radical que a galera tem pedido bastante para aparecer aqui no canal é As Aventuras de T-Rex, uma coprodução entre os norte-americanos e os japoneses. E o desenho estreou nos Estados Unidos e também lá no Japão em 1992 e teve uma temporada completa com 52 episódios, algo bem característico dos japoneses. E enquanto nos Estados Unidos o nome do desenho era The Adventures of T-Rex, algo bem parecido com o nome traduzido aqui no Brasil, no Japão ele ficou conhecido como Tyrakusu. E o desenho basicamente contava a história de 5 irmãos dinossauros que tinham uma banda de jazz e usavam armaduras para enfrentar o crime. E Bernie, Bugsy, Bruno, Buck e Bubba eram quase um Super Sentai para os japoneses e um Power Ranger para os americanos, já que quando eles vestiam as armaduras, cada um representava uma cor. E olha, por mais absurdo que isso possa parecer, esse desenho era bem legal. E o único que conhecia o segredo deles era o professor Edson, que tinha criado os 5 irmãos e ainda ajudava eles nos bastidores, tanto das lutas quanto dos shows. E talvez esse toque meio Super Sentai do desenho seja em razão da origem dele, já que, como eu falei para vocês, ele é 50% japonês, sendo produzido inclusive pela Kit Filmes do Japão. Já aqui no Brasil, o desenho chegou em 1994, quando passou na Rede Globo. E aqui no Brasil, o desenho também ganhou um álbum de figurinhas que foi lançado pela editora Abril na época em que o desenho passava na TV. Já lá na Europa e no Japão, os heróis ganharam uma linha bem completa de brinquedos e tinham até um veículo e uma base para a criançada brincar. E o mais engraçado é que, apesar do desenho ser metade japonês e metade americano, quem produziu os brinquedos foi a alemã Simba. Pois é, dessa vez até os americanos ficaram chupando o dedo. Bom pessoal, por enquanto era isso, e se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar e deixar aquele like, porque aí eu vou saber que vocês gostaram e olha, dá para fazer tranquilamente uma parte 2 e uma parte 3 desse programa, já que tá cheio de desenhos animais e radicais pra gente relembrar. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço e prometendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!